É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. É uma alegria estar com você partilhando o conteúdo da Palavra de Deus. Estamos sendo acompanhados pelo evangelista Mateus, ele é o nosso formador, ele é o nosso catequista nesse período. Nós estamos abrindo os nossos ouvidos para escutar aquilo que ele tem a nos dizer sobre Jesus. Como é que ele nos revela Jesus? Como é que ele sente Jesus a partir do seu coração, a partir da sua vida, a partir daqueles estímulos que Jesus deixou para ele e que ele transmite para mim, que ele transmite para você. É uma alegria, portanto, estar aqui com você, meditando esse encontro nosso com o evangelista Mateus. Você sabe, a gente terminou de escutar aquele chamado segundo sermão que tem no Evangelho de Mateus, que é o sermão missionário, foi concluído ontem, e a gente entrou já no capítulo 11, no versículo 1. E hoje a gente vai encontrar Jesus que está reprovando algumas cidades que ouviram a sua pregação e não foram capazes de se converter. Jesus também revela para nós a sua insistência como mestre. Então ele hoje vai reprovar as cidades de Betsaida, a cidade de Corazim, dois nomes que a gente conhece da Sagrada Escritura. Hoje, quando a gente vai naqueles lugares, só vemos as ruínas daquele lugar. As cidades já não existem mais. Betsaida, Corazim, o nome das cidades. Mas o meu nome você já sabe. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho hoje a alegria de, com você, escutar a palavra do Santo Evangelho. Como eu já dizia para você, o Evangelho hoje é Mateus no capítulo 11, versículos de 20 a 24. É um capítulo tão bonito, né, tão belo. Aqui nesse capítulo tem uma das coisas mais lindas no Evangelho de Mateus que eu gosto muito de escutar Jesus dizendo, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Hoje parece que essa mansidão de Jesus se reveste também de uma outra coisa que é chamada de força. Jesus não é pelo fato de ser manso que ele não sabe usar a força, não é que ele não saiba usar a insistência, porque a sua força e a sua insistência são usadas com um único objetivo: a nossa conversão, a nossa mudança, a abertura do coração da gente. Mas eu preciso dizer uma coisa, eu já disse a você que os versículos de hoje é de 20 a 24, mas como é isso? Se ontem a gente só leu o versículo 1, de fato a liturgia salta esse pedaço. E o que é que tem nessa parte de evangelho que a gente não escuta? É que Jesus estava ali, né, naquela conversa que nós ouvimos ontem, e chegam embaixadores, chegam emissários que João Batista mandou até Jesus. Onde é que estava João Batista? João Batista estava no cárcere. Olha, a gente não pode pensar no cárcere de hoje como o cárcere de antigamente. Quem conhece a minha região, aí que eu sou do Recôncavo da Bahia, né, nascido em Santo Antônio de Jesus, e no território da Diocese de Amargosa, uma diocese que esse ano está celebrando os seus 80 anos de instalação, tem uma cidade que se chama Jaguaripe, que é a cidade que um pouquinho deu origem a muitas cidades daquela região. E tem gente que vai a Jaguaripe para visitar uma chamada Prisão do Sal. É um prédio que existe lá com uma masmorra. É uma parte, a casa está construída no nível da cidade, a parte que você entra na casa, e tem uma parte que está mais para baixo, que fica no nível da maré. Olha, quem estava preso ali dentro, na medida que a maré subia, a água ia entrando naquela região da prisão e a pessoa ficava num espaço úmido, num espaço fétido. E assim a gente tem que pensar as prisões antigas. Não pensemos nesse mundo que nós estamos, onde a gente respeita a pessoa na sua dignidade humana, onde a dignidade humana é levada em consideração e o prisioneiro é visto como alguém que deve ser recuperado, deve recuperar nele a consciência também daquilo que ele é. O sistema prisional deveria ajudar as pessoas a saírem de lá regeneradas. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu, no tempo que fui missionário na Alemanha,
Eu pude tocar isso com mão, ver gente que realmente saiu regenerada da cadeia, porque aprendeu uma profissão, porque na medida que estava ali trabalhando na cadeia, juntou dinheiro e quando foi liberado da prisão, saiu com dinheiro no bolso para poder recomeçar a vida. Não é como eram pessoas que estavam num país estranho, não é? Então eu conheci mulheres brasileiras, homens brasileiros que dentro da cadeia aprenderam inglês, aprenderam espanhol, aprenderam a língua alemã, fizeram curso de fotografia, fizeram um corte de costura, fizeram um curso de arte de culinária, aprenderam a cozinhar, sem falar da grande bênção que foi encontrar-nos ali, assistindo espiritualmente e descobrir a palavra de Deus. Gente que pediu batismo, gente que pediu a crisma, gente que podia se confessar quando eu ia por lá, gente que podia fazer direção espiritual na cadeia. Talvez você que nunca esteve na cadeia, nunca fez uma direção espiritual. Pois é, essas minhas prisioneiras, esses meus prisioneiros, quando eu ia, tinha chance também para isso. Então, a cadeia, de fato, como um espaço de regeneração. Pronto, feita essa parte de parênteses, voltando a essa cadeia do tempo de João Batista, eram cadeias frias, eram cadeias mal iluminadas. Gente, viver num ambiente como esse, certamente traz para a pessoa tristeza. A falta de luz, você sabe que entristece a gente, na verdade. Então a ausência de luz, não sei o que, preso ali dentro. Uma pessoa como João Batista, que estava tendo sempre multidões em volta dele, gente que vinha de longe para escutar a sua palavra, gente que vinha de Jerusalém, de outras regiões, vinham ali para conversar com João, para perguntar o que era que poderia fazer com as suas vidas. E de repente esse homem está agora no cárcere, por causa da pregação que fez, pelas denúncias que fazia de Herodes, seja da sua vida particular, seja da sua vida pessoal, e também num conjunto também de olhar para a sua situação como um homem político, como um homem público. João Batista criticou e foi calado. A voz que gritava no deserto agora é uma voz silenciada dentro da masmorra. Você se lembra que quando João Batista estava pequenininho dentro do ventre de Santa Isabel, um ambiente também escuro, um ambiente onde não tinha tanta luz também. Mas quando Jesus chegou no ventre de Maria, João Batista pulou de alegria no ventre de Santa Isabel. Isabel disse, olha, o menino pulou de alegria dentro de mim quando ouviu a tua saudação. Justamente porque João Batista sentia essa presença do Cristo, essa presença do Messias ali naquele momento. Ele se encheu de alegria, ele vibrou de alegria. Mas agora lá no cárcere, com toda essa situação, João manda fazer uma pergunta para Jesus. João foi envolvido pelo véu das dúvidas, pelo véu da insegurança. Olha, não tem vergonha nenhuma em se sentir inseguro e se sentir duvidoso no nosso caminho. Quando a gente sentir que está cheio de dúvida, está cheio de angústia, está um pouco escuro dentro da gente, o que é que a gente deve fazer? Se dirigir para a luz, mandar a pergunta para a luz. Santo Agostinho diz assim, Senhor, não deixe que eu fique conversando com as minhas trevas, não. Sejas tu a minha luz interior. João Batista vai em busca da luz, ele vai buscar a luz. E como é que ele faz se ele está na cadeia, ele não pode buscar a luz? Ele manda emissários, manda alguém lá até Jesus. E manda com uma pergunta, és tu o Messias ou a gente precisa esperar um outro? Quando essa pergunta chegou aos ouvidos de Jesus, Jesus não reprovou João Batista, não ficou triste com a situação de João Batista. Jesus pegou a palavra de Deus, porque é só com a palavra de Deus que a gente pode iluminar a vida do outro. Ele disse assim, vão dizer uma coisa para João. Os cegos estão vendo, os surdos estão escutando, os coxos estão andando, leprosos estão sendo purificados. E tem uma coisa, a boa notícia, o evangelho está sendo pregado para os pobres. Os mensageiros voltaram para levar essa luz para o cárcere de João Batista, para levar este sol de alegria para João. O que era que estava acontecendo cá fora que os seus olhos não viam, mas por causa da palavra de Jesus ele estava entendendo o recado que Jesus estava mandando. Jesus estava dizendo, as profecias, João, estão se cumprindo. Então, na medida que as profecias estão sendo cumpridas, está dizendo para João, eu sou o Messias. Às vezes a palavra é uma palavra velada. E a gente tem que dizer a Deus, Senhor, tira o véu dessa palavra, revela essa palavra, me faz enxergar a realidade. A gente precisa ter essa humildade de João Batista. Lembra que ele dizia, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Não é só de humildade que esse texto fala, há outro significado nessa palavra. Mas a gente pode ler assim que não está lendo mal não, porque ele dizia, convém que ele cresça e que eu diminua. Então a gente não tem
que ter dificuldade de diminuir diante de Jesus, de dizer, Senhor, eu estou tão pequenino agora, eu estou tão oprimido por essa situação, tira o véu dos meus olhos, me revela, me mostra o que é que está acontecendo, porque eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz. Minha gente, quando a gente se põe nessa atitude, vem a luz da palavra de Deus para o coração da gente, as escrituras ganham o seu significado para a nossa vida. A nossa vida se enche de sentido, de luz, de harmonia, de cores. Muito bem. Quando Jesus deu esse recado para João que os emissários voltaram, apóstolo é a mesma coisa, viu? Apóstolo significa emissário. Então Jesus começou a conversar com a multidão e disse, vocês querem saber de uma coisa? João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. Não tem ninguém maior do que João Batista, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque quem é o menor no reino dos céus? É Jesus. Ele, Jesus, se fez pequeno, se fez o menor. Então Jesus é o maior realmente no reino dos céus e ensina para nós também esse caminho de pequenez, esse caminho de humildade. Aí Jesus disse, olha, vocês lá quando foram lá para o deserto para ver João, vocês não foram ver gente de roupa fina, de roupa de marca? Não, não foi isso não, porque no deserto vocês foram ver um profeta e o profeta não está preocupado com a marca, com a roupa, com essas panaiadas toda aí. Não vamos ficar olhando para essa parte estética, não. Tem gente que se perde numa gotinha d'água, né? Ficar ali olhando, ver muita coisa, muita roupa, muito pano. E não sei. Não. O caminho do evangelho não é esse caminho dessa panaria toda, não. João, como é que se vestia? Com pele de camelo, uma coisa rústica. Não deveria ser assim tão belo ver João Batista, né? As imagens daquele homem barbudo, cabeludo, não é, vestido daquela forma, com pele de camelo, que a pele de camelo significa um material feito com couro de um animal que foi morto, e isso era um material impuro. João Batista não tinha medo de se apresentar vestido com uma roupa que todo mundo ia considerar como se ele fosse um impuro, porque o que purifica o homem não é a roupa que ele carrega por fora de si, mas a graça que ele tem dentro do seu coração, e por isso ele purificava as pessoas, não por meio de sacrifícios no templo, por meio de oferendas essas coisas, mas com um mergulho no Rio Jordão, aquele rio que era visto como um rio desprezível, como um rio pequeno, mas que estava num lugar muito estratégico. Era o lugar da passagem do povo que veio lá do êxodo do Egito para entrar na terra prometida. É preciso fazer uma passagem, é preciso fazer um êxodo, é preciso deixar a terra da escravidão e entrar nessa terra da promessa que Deus faz. E o batismo é isso. Ora, depois que Jesus disse estas palavras em relação a João Batista, que evocava todo um caminho de conversão, porque o que João Batista fez foi pregar um batismo de conversão, um batismo de mudança de mentalidade, de mudança de atitude, aí Jesus começa a falar essa palavra que a liturgia nos coloca aqui para o dia de hoje. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. É o que eu disse, né? João Batista pregou conversão. Essas cidades aí, Jesus pregou para elas e elas não se converteram. Gente, aqui tem três coisas. Em língua grega, em língua latina, tem pelo menos três palavras para dizer cidade. Tem uma palavra que é urbis. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu fui estudar no colégio Maria Augusta Lopes Ferreira, que ficava na Urbis, em Santo Antônio de Jesus. Agora são tantas as Urbis que a gente precisa saber qual delas, porque tem Urbis 1, Urbis 2, Urbis 3. Urbis significa cidade. Urbas, Urbis. Significa cidade. É uma palavra para a gente traduzir na nossa língua cidade. Mas existe uma outra palavra para falar de cidade, que é a palavra oppidum. Oppidum significa cidade. E existe a palavra civitatis, que significa também cidade, de onde deu na língua portuguesa a palavra cidade. Só que quando a gente fala oppidum, significa a cidade do ponto de vista militar. A cidade estratégica e militarmente organizada, com seus muros, com o cinturão que tem na cidade, com a sua força militar de resistência a inimigos que podem chegar. Quando a gente usa a palavra urbis, significa a cidade do ponto de vista arquitetônico, suas ruas, suas praças, o aspecto urbano. E quando você usa a palavra civitatis, significa o conjunto de pessoas que moram numa cidade. De onde vem daquela origem da palavra
polis em grego, de onde vem a palavra política. Então, quando diz aqui a palavra civitas, a cidade, significa Jesus começou a censurar os homens que habitavam, as pessoas que habitavam nessa cidade, portanto, os cidadãos, visto a partir de uma certa concepção política. O que é a arte da política? É a arte de trabalhar pelo bem comum, quando todos se juntam em volta do bem comum. Então essa cidade aqui é olhada sobre essa perspectiva de gente que está reunida para pensar no seu bem comum. Estas cidades não foram capazes de pensar nesse seu projeto de ser cidade a partir da escuta da palavra de Jesus, que revelava a necessidade de conversão, a necessidade de uma mudança de mentalidade. Portanto, os milagres que foram realizados naquele lugar é para que os cidadãos daquele lugar se tocassem. O milagre é para que, como grupo, como cidade, se pudesse respirar um clima novo, um clima diferente. Eu entender que a minha vida tem relação com a sua. O mal que aconteceu com esse daqui deve fazer eu colocar minha barba de molho. Vida política, vida social, que às vezes política a gente se treme todo quando ouve, né, a palavra, mas político que significa social, responsabilidade social. A conversão não é apenas a conversão pessoal, mas é a conversão de um conjunto, porque se eu me converto, tu te convertes, nós nos convertemos, existe uma mudança no clima. Eu vi um dia desse uma reportagem de uma fazenda que estava há uns 40 anos atrás, era toda uma... Estava um ambiente triste, pássaros que tinham fugido, não sei o quê, e o dono da fazenda começou a plantar árvore, reflorestou uma árvore aqui, outra ali, e de repente os passarinhos começaram a voltar, animais começaram a voltar de novo, e o microclima da fazenda ficou diferente. Ficou mais fresco o lugar. E com certeza, até do ponto de vista climático, pode ser que ali naquele lugar até começasse a chover mais, porque a gente sabe que às vezes tem essas chuvas parciais, né? Está chovendo aqui e dali a 1 quilômetro depois não chove. Mas por que está chovendo aqui e não está chovendo ali? São esses elementos do lugar também que pode atrair a chuva para aquele lugar por causa do microclima que se estabelece naquele lugar. Então a mudança do ambiente faz com que tudo fique diferente. Portanto, essa conversão deste lugar, é a conversão dessas pessoas, mas que deve mudar o ambiente todo ali em volta. O milagre é feito não somente para um benefício pessoal, mas para um ecoar social, um ecoar político, um ecoar dentro do aspecto da cidadania. A cidade que deve ser transformada por causa do evangelho que chega no seu coração e no meu. E aí a minha presença e a sua presença é presença magnética dentro do ambiente onde a gente se encontra. Jesus gritou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Jesus aqui está dizendo, homens pagãos, porque eles eram judeus, né, da terra de Jesus, conheciam a Bíblia, tinham sacrifícios do templo, etc. Ele diz, olha, se esses países, essas cidades pagãs, a qual Deus não dirigiu a sua palavra como fez pelo meio dos profetas com Israel, se lá tivessem sido feitos esses sinais, aqueles lugares teriam se convertido. É como se dissesse para eles, vocês se lembram de Nínive? O profeta Jonas foi mandado para lá, uma cidade que precisava de 3 dias para percorrer, ele percorreu num dia, e a cidade que tinha 40 dias de prazo para se converteu num dia só, todo mundo começou a fazer penitência, mudou. Aquelas pessoas que às vezes estão fora das nossas igrejas, dos nossos círculos religiosos, eles às vezes têm mais sensibilidade do que a gente, estão mais atentos para aquilo que Deus está dizendo para nós e através de nós do que nós mesmos. Conheça mais do Evangelho do que a gente, tenha mais disposição para mudar de vida e para se empenhar. Continua Jesus. Eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. Ô gente, aqui é para mim e para você agora. No dia do julgamento, serão julgados com menos dureza do que nós. Você sabe qual é o conteúdo do julgamento que Jesus vai fazer? Capítulo 25 de Mateus. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na prisão, foi me visitar. Era estrangeiro e você me acolheu.
Então você já sabe qual é o conteúdo do julgamento. É sobre isso que nós seremos julgados, ou seja, é sobre o amor sendo colocado em prática. São João da Cruz vai dizer, no fim da vida seremos julgados sobre o amor. Sobre o amor. Seremos julgados pelo amor que tivemos, pelo amor que fomos capazes de materializar na nossa existência. É sobre isso que nós seremos interrogados. Já pensou, você vai fazer a prova, você já sabe todas as perguntas que vai cair na prova. Jesus é um professor assim. Não precisa você colar nada não. Ele já está te dizendo, ó, na prova vai cair isso, 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 isso e isso. Se prepara. O conteúdo já está aqui, já está dado, a prova vai ser essa. Não tem outra coisa para ser perguntada não. É sobre o amor. Então nós podemos nos preparar muito bem. No último momento é sobre isso que nós vamos ser interrogados. Com dureza, com rigor, para ver se a gente colocou em prática o que foi nos pedido e que tivemos tempo de nos preparar. Aí ele diz assim para a cidade de Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Porque uma cidade ficava num planalto, numa parte alta, né? Então ela se achava, então, porque dali se podia ver todos os lugares. Hoje a gente procura desse lugar, é só ruína, minha gente. Jesus diz para ela, não serás elevado ao céu, serás jogada no inferno, na Geena, não é? No lugar onde era em Jerusalém, é o lugar onde se queimava o lixo. Né? Se a gente não sabe se comportar bem, a vida da gente fica assim, sendo tratada como a gente trata como se fosse um lixo, como se fosse um lixo, não é? A gente deve então buscar salvar, recuperar a vida da gente, diz Jesus. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Gente, na minha e na sua vida, todos os dias são feitos milagres. Milagre significa coisa que a gente admira. Gente, tem uma coisa melhor para ser admirado que todos os dias que o sol se levanta e a gente tem 24 horas diante da gente para não poder repetir os mesmos erros de ontem, para fazer novos acertos, para poder avançar. Santa Teresa de Ávila, ela dizia, quem não avança, regride. Quem não progride, regride. É como se tivesse dado um passo para trás. Vamos tentar no dia de hoje dar um passo para frente. Agora não pensemos que a gente tem que fazer uma mudança completa de 200 coisas ao mesmo tempo, não. Vamos olhar o que é que a gente quer mudar na vida da gente. A gente tem 52 semanas no ano. Se a gente escolher a cada semana um aspecto da vida da gente para trabalhar, quando chegar no fim do ano, a gente mudou 52 coisas na vida da gente. Vocês já pensaram o que é isso? 52 mudanças. A gente pensa, se uma pessoa fizesse 52 intervenções plásticas, o rosto da pessoa vai ser outro, né? Então não vamos pensar só no aspecto estético, aquilo que eu dizia de João Batista. Vocês não foram ver alguém pelo seu aspecto estético, pelo seu aspecto externo, não é? O aspecto externo a gente deve cuidar também, não é? Tem que fazer exercício físico, tem que nutrir, tem que cuidar bem de si. Mas vamos ver o que é que a gente pode fazer, conversão, o que é que a gente pode mudar. Se em cada semana, se você começar de hoje, daqui a um ano, a cada semana tentando trabalhar em cima de uma mudança, de hoje a um ano, no dia 12 de julho de 2023, nós teremos feito 52 mudanças na vida da gente. 52 intervenções. Isso faz com que a gente seja diferente. Vai mudar o microclima em volta da gente. Como numa floresta, se a gente a cada dia plantar uma árvore, né, a cada semana plantar uma árvore, a gente vai ter 52 árvores plantadas. 52 árvores num lugar muda. Se forem árvores frutíferas, você já pensou lá na sua fazendinha, né? Tem fazendeiro aqui me ouvindo, hein? Então, se você botar uma arvorezinha, não é, plantar um mandacaru, sei lá o lugar, uma palma, um lugar diferente na sua fazenda, vai mudar muita coisa no seu ambiente. Sua fazenda vai ser outra. Uma árvore por semana, não mais do que isso, um pé de fruta por semana, cuidar dele, etc. Né? Vamos estar diferentes. Então, o trabalho da conversão, o trabalho contínuo, não é mudar tudo de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas lentamente a gente vai ter bons resultados. Vai lá que a gente não conseguiu plantar as 52, mas que a gente plantou 30, já vai mudar na mesma. Quem não progride, regride. Se tiver uma plantada, já vai ser uma mudança. Uma árvore plantada, né? Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade, porque a gente foi alertado, não é? E se a gente não toma as iniciativas, a responsabilidade é da gente. Gente querida, voltemos ao Senhor.
Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra do Evangelho que Tu nos diriges no dia de hoje, nos faz perceber a nossa responsabilidade social, nos faz pensar que, assim como a gente pode falar de um pecado social, a gente pode falar também de uma conversão social. A conversão social será o efeito das nossas conversões, da nossa mudança junto. Santa Teresinha, ela dizia que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Ajudai-nos, Senhor, nesse dia de hoje a elevar a nossa alma, a elevar o nosso coração, e que a repercussão disso possa se fazer no dia a dia. Sim, porque se eu estiver, Senhor, hoje junto de uma pessoa e for para ela amoroso, não preciso mais do que isso, eu não devo querer mudar o mundo. Mas se uma pessoa levar um sinal de amor para a vida dela, esse amor que eu semear no dia de hoje, isso já vai ajudar a fazer o mundo a ser diferente. Nós queremos te pedir essa graça de conceber a nossa responsabilidade social de conversão, de busca de mudança, de acolhida do Evangelho que Tu nos apresentas nos dias de hoje. Queremos te pedir, sobretudo, que a gente, Senhor, abra o coração para receber essa Tua chamada de atenção sobre a nossa responsabilidade. Amém. Minha amiga, meu amigo, vamos pedir a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja acima de Ti para te proteger, da Tua frente para te guiar, atrás de Ti para te defender, do Teu lado para te acompanhar, dentro de Ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Tem gente que está chegando agora, né? Está chegando, a gente está terminando, mas não tem problema não, que a live vai ficar aqui, não é? Um abraço para a Natalice Sampaio, um abraço para a Sandra, graça e paz, Natalice, para ti, para Rosineide Trindade, e Rafael Jambeiro, um abraço para você, CS Agro. Olha, eu falei tanto de árvore hoje, tem alguém aqui que é agro, que bom. Tem aqui Carvalho BP, também um abraço para você. Welby Copissage, um abraço. Maria das Graças, professora Maria das Graças em Conceição do Almeida, um abraço para você. Um abraço para a Aline está chegando e a gente saindo, né? Está aqui cumprimentando a tia, ela chegou igual a Isabel, um abraço para a Isabel aqui também acompanhando a gente. Olha, gente querida, vou salvar a live aqui, você começa a ver desde o início, quem está chegando agora, quem vai ver a live depois, comenta a live, salva a live, encaminha a live e depois vai lá no nosso canal do YouTube, vá lá no na nossa página do Facebook e também comente, curta, encaminhe, faça o bom uso, não é, desse material que a gente deixa para você aqui no dia de hoje, nessa busca, nesse caminho de conversão. Fiquem com Deus.